Uma das dietas que está mais famosa ultimamente é a low carb. Mas será que ela emagrece mais mesmo? Ó, eu vou lembrar um ponto aqui, que as dietas elas vêm e vão, né? Elas vão reaparecendo aí com outros nomes. Não é de hoje que a gente tem uma dieta baixa em carboidrato. Até pouco tempo atrás tinha uma dieta que chamava do Dr. Atkins, que era uma dieta muito semelhante com a low carb, né, que a gente tem agora. E também já tivemos outras dietas que também são baixas em carboidratos, só que com outros nomes. Então, assim, as dietas elas vêm e vão reaparecendo, né? E elas vão mudando o nome, né? Vão vindo com outra cara, mudam uma característica ou outra, mas você vê que no básico ali, no geral, ela continua, na verdade, a mesma coisa, né? Ela só troca de roupa e reaparece e aí dá aquele boom de novo. Então, sempre que você vê uma dieta nova aí que está fazendo sucesso, pensa se ela em algum momento já não existiu, só que com um nome um pouquinho diferente, talvez uma característica um pouquinho diferente ali, para você não cair na cilada de que, nossa, é uma mega dieta nova que nunca teve antes e que vai fazer algum milagre. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada e provavelmente você vai ver que ela já existiu antes. Se você é um Niche Friend raiz, já deixa o seu like, porque você sabe que nesse vídeo a gente vai ter uma conversa bem legal. Bom, se você ainda não me conhece, eu vou pedir para você ainda não deixar o seu like, só deixar quando você vê que eu falei alguma coisa legal que agregou para você. Mas você já pode se inscrever aqui no canal para você receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo aqui. E aí, se você não me conhece, meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é ajudar você a melhorar a sua alimentação. Antes de mais nada, vamos falar aqui um pouquinho de alguns conceitos, né? Como a gente está falando aqui da dieta low carb, vamos falar do que significa essa palavra, né? O que significa o nome dessa dieta. Bom, a segunda parte ali, né? Carb vem de carboidrato. Então, é uma dieta que vai trabalhar principalmente ali o carboidrato. E aí o low vai trabalhar exatamente a quantidade dos carboidratos. E aí quando a gente traduz, né, do inglês, low significa baixo, ou seja, precisa ser abaixo de alguma coisa. Tradicionalmente, a nossa alimentação tem uma quantidade de carboidrato mais ou menos entre 45% e 60% das calorias totais da nossa alimentação. Então, por exemplo, se a minha alimentação tem 2.000 calorias, na alimentação tradicional, vamos simplificar e vamos pegar um número ali entre 45 e 60. Vamos pegar os 50 só para facilitar a nossa conta. Se a minha alimentação tem 2.000 calorias, vamos pegar os 50%, 1.000 calorias deveriam ser provenientes de alimentos fontes de carboidratos, tá bom? Então 50%, 1.000 calorias deveriam vir de carboidrato. Essa é a dieta tradicional que a gente tem. Quando a gente fala da low carb, vamos reduzir a quantidade desse carboidrato. Então, a gente teria que pegar uma quantidade menor do que esses 45. Vamos pegar ali 40%. Abaixo disso, a gente tem a low carb. Então, 40% dessas 2.000 calorias serão provenientes dos carboidratos. E fazendo aquela continha de novo, 40% de 2.000 calorias vai ser 800 calorias. Então, numa low carb, né, a gente já poderia trabalhar com uma quantidade de 800 calorias vindas de carboidrato. Lembrando que isso não é quantidade de alimento, tá bom? Depois a gente vai traduzir isso para os alimentos. Não sei se você sabe, mas cada 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, pegando esses 800 calorias e dividindo por 4, a gente vai ter 200. Então, 800 calorias de carboidrato vão corresponder a 200 gramas de carboidrato, tá bom? Então, a gente pode ali ter a nossa refeição, né, nossa alimentação do nosso dia inteiro contendo até 200 gramas de carboidrato.
fazendo uma alimentação abaixo de 200 gramas de carboidrato por dia, eu já tenho uma low carb, tudo bem? Uma coisa que é muitíssimo comum do pessoal confundir é confundir low carb com no carb. E aí às vezes o pessoal quer reduzir tanto a quantidade de carboidrato que se torna uma dieta cetogênica. Só que isso é um outro papo para outro vídeo, tá bom? E para a gente ter uma low carb, a gente não precisa reduzir tanto assim os carboidratos. Então, se você tem uma dieta ali de 2.000 calorias, com 800 calorias de carboidrato, você já está fazendo uma dieta low carb. Você não precisa cortar os seus carboidratos. Por que eu estou frisando isso? Porque com 200 gramas de carboidrato, você vê que você consegue encaixar vários alimentos durante o seu dia. Inclusive o arroz, o pão, que às vezes o pessoal acha que quando faz uma low carb, esses alimentos são proibidos. Não são proibidos. O que a gente precisa fazer é uma adequação de quantidade, tanto desses alimentos quanto de outros alimentos que também serão fontes de carboidrato. Lembrando, por exemplo, que 100 gramas de arroz vai ter mais ou menos 28, 30 gramas de carboidrato. Um pão francês que tem cerca de 50 gramas vai ter mais ou menos 30 gramas de carboidrato. Então, lembrando que naquele exemplo, né, de 2.000 calorias, falando que 800 calorias são provenientes de carboidrato, o que daria 200 gramas, a gente consegue encaixar o arroz, consegue encaixar o pãozinho, então é uma adequação de quantidades. Vamos falar de um outro ponto importantíssimo aqui. Emagrecimento é diferente de perder peso. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de redução de gordura corporal. Quando a gente fala de diminuição de peso, é simplesmente diminuir o peso que aparece na balança. Só que qual é essa diminuição de peso? Ela poderia ser de gordura, mas ela também poderia ser de músculo e de água, por exemplo. Então, emagrecer é diminuir a quantidade de gordura. Perder peso é simplesmente diminuir aquele número que você vê na balança. Então, quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente quer melhorar, a gente vai dar foco à diminuição da gordura. Claro, não necessariamente a diminuição de peso, porque a gente pode ter uma diminuição de gordura e um aumento de massa muscular ao mesmo tempo. Se eu diminuo 1 kg de gordura, mas eu aumento 1 kg de massa muscular, o meu peso continua exatamente o mesmo, só que a minha gordura diminuiu, então eu emagreci. Do mesmo modo, eu posso diminuir o meu peso, só que essa diminuição de peso, por exemplo, diminuir 1 kg ali na balança, só que depois eu vou fazer uma análise e eu vejo que esse 1 kg foi de massa muscular, ou seja, eu não emagreci, eu simplesmente perdi peso. E aí muitas pessoas vão estar pensando agora, nossa Fernando, isso que você está falando, beleza, mas eu conheço um monte de gente que começou a fazer low carb e perdeu peso muito rápido em uma semana. E aí eu vou te explicar uma coisinha bem interessante aqui. No nosso músculo, a gente estoca glicogênio. O que é glicogênio? É açúcar, em outras palavras é açúcar, ou carboidrato, tá bom? Então, no nosso músculo, a gente guarda carboidrato na forma de glicogênio, né? Quando ele entra no nosso músculo, ele recebe esse nome diferente. E para cada 1 grama de glicogênio que a gente estoca no nosso músculo, o nosso corpo também estoca outros 4 gramas de água. Então, 1 grama de glicogênio, no final, vira 5, porque ele vai puxar mais 4 gramas de água. Então, quando a gente tem um consumo adequado de carboidrato e os nossos músculos estão cheios de glicogênio, eles também ficam mais pesados porque eles também puxam essa água. E aí um belo dia eu simplesmente resolvo fazer uma dieta baixa em carboidratos, ou seja, a minha entrada de carboidrato
é reduzida e eu continuo fazendo os meus treinos, ou seja, o meu músculo vai utilizar esse glicogênio como fonte de energia e aquela água também vai embora junto. Só que a minha ingestão está baixa em carboidrato, ou seja, eu não vou repor totalmente os meus estoques musculares de glicogênio, ou seja, eu vou ter menos peso dentro do meu músculo. Por isso que as pessoas conseguem perder peso de forma rápida utilizando essa dieta baixa em carboidrato, porque diminui o estoque de glicogênio no músculo, diminui também a quantidade de água que está ali dentro do músculo e o peso acaba abaixando. Mas pessoal, isso não gera uma diferença significativa na sua composição corporal. É simplesmente uma diminuição de estoque de glicogênio e de água dentro do seu músculo. A sua composição corporal propriamente dita pode ser que ela não tenha sido alterada, apesar do seu peso ter diminuído. Então, o nosso foco precisa ser na nossa composição corporal muito mais do que foco no peso simplesmente. Então, deu para entender por que é possível diminuir o peso rapidamente fazendo uma dieta baixa em carboidrato? Isso não significa necessariamente que houve uma melhora na minha composição corporal. Indica simplesmente que o meu peso baixou, mas pode ser que essa diminuição de peso tenha sido simplesmente de glicogênio e de água estocada nos meus músculos. Por isso é importante você fazer um acompanhamento, nutricional para você ver como é que está a sua alimentação e também fazer um acompanhamento periódico avaliando a sua composição corporal para saber o que teve nessa perda de peso. Se foi simplesmente água, isso não te traz benefício. Aliás, se você só diminuir água, o seu músculo está menos hidratado. Já parou para pensar nisso? Então, tenha uma orientação para você adequar a sua alimentação, mas também faça avaliação física periodicamente, para você saber como que o seu corpo está reagindo, o que está evoluindo, o que está diminuindo e como você está respondendo tanto à alimentação quanto aos treinos. E aí, você já sabia que no seu músculo tem um monte de glicogênio e consequentemente tem um monte de água e que essa perda de peso poderia ser só de água? Escreve aqui para mim para eu saber se essa é uma informação legal e que você ainda não sabia. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu, o que você está esperando aí? Se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou desse vídeo. Então se inscreve no canal que você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui para você. Se você lembrou de alguém aí que está fazendo low carb ou é o louco aí das dietas, mas não sabe porque não entende o que tem em cada dieta, manda esse vídeo para essa pessoa para ela entender um pouquinho aqui sobre a low carb. Pode ser? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.